O relato de Jesus andando sobre as águas é um dos milagres mais impressionantes e emblemáticos dos evangelhos, encontrado em Mateus 14, 20, 33, Marcos 6, 45, 52 e João 6, 16, 21. Esse milagre não apenas revela o poder sobrenatural de Jesus sobre as forças da natureza, mas também transmite lições profundas sobre fé, confiança e a presença de Deus em meio às tempestades da vida. Contexto do milagre. A narrativa começa logo após Jesus realizar a multiplicação dos pães e peixes, onde alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Ele envia os discípulos de barco para atravessarem o mar da Galileia, enquanto ele se retira para orar sozinho. Durante a madrugada, uma forte tempestade atinge o barco dos discípulos, deixando-os com medo, exaustos e incapazes de avançar devido aos ventos contrários. O milagre de Jesus. No meio da tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas em direção ao barco. Os discípulos, assustados, pensam estar vendo um fantasma. Jesus então os tranquiliza, dizendo: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Esse gesto simboliza a proximidade de Deus com seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. A fé de Pedro. Pedro, sempre impulsivo, pede para ir até Jesus andando sobre as águas. Jesus permite, e Pedro começa a andar em direção a ele. No entanto, quando Pedro percebe a força do vento e das ondas, sua fé vacila e ele começa a afundar. Ele clama por socorro e Jesus o segura, dizendo: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Esse episódio ilustra que a fé em Jesus nos capacita a superar as circunstâncias impossíveis, mas quando deixamos o medo e a dúvida tomarem conta, perdemos o foco e começamos a afundar. Lições espirituais? Confiança em meio à adversidade. Assim como os discípulos enfrentaram uma tempestade física, todos nós enfrentamos tempestades emocionais, espirituais ou físicas em nossas vidas. Jesus nos ensina que Ele está presente conosco, mesmo quando parece que estamos sozinhos. 2. A importância da fé. Jesus andar sobre as águas não foi apenas um milagre para mostrar poder, mas um convite para confiarmos nele, mesmo quando as circunstâncias são assustadoras ou parecem impossíveis. A fé é um elemento-chave, e manter nossos olhos em Jesus é essencial para superarmos os desafios. 3. Jesus como fonte de segurança. Quando Pedro se desviou e olhou para o perigo ao seu redor, ele começou a afundar. Esse detalhe mostra que, quando nossos olhos estão em Jesus, temos força e coragem para enfrentar as dificuldades. Mas quando olhamos para as ondas de problemas ao nosso redor, perdemos a paz e a segurança. 4. O resgate de Jesus. Mesmo quando nossa fé vacila, Jesus está lá para nos resgatar. Ele não repreende Pedro de forma severa, mas o levanta e o conduz de volta ao barco. Isso nos lembra que Jesus está sempre disposto a nos salvar e nos ajudar a recuperar a fé. Significado espiritual. O milagre de andar sobre as águas simboliza o domínio de Jesus sobre o caos e o medo. Na cultura judaica, o mar frequentemente representava o caos e o mal. Ao andar sobre as águas, Jesus demonstra que ele tem poder sobre todas as coisas que ameaçam a segurança do ser humano, reforçando sua divindade e autoridade. Este episódio também representa a caminhada de fé que os cristãos são chamados a viver. Andar sobre as águas, como Pedro fez, simboliza uma fé que desafia as limitações humanas e supera os medos e incertezas da vida. Contudo, o milagre também ensina que é apenas com Jesus que podemos enfrentar as tempestades da vida, sendo Ele a nossa âncora e segurança. Conclusão. O milagre de Jesus andando sobre as águas não é apenas uma demonstração de poder, mas uma lição poderosa sobre a necessidade de fé e confiança em Deus. Ele nos mostra que, mesmo nas piores tempestades, Jesus está ao nosso lado, pronto para nos salvar quando clamamos por Ele. E mesmo que nossa fé vacile, Ele permanece fiel, estendendo a mão e nos levantando. Este evento nos convida a confiar em Jesus e a manter nosso olhar fixo nele, pois quando o fazemos, as ondas da vida não nos submergem. Ele é o Senhor das águas, o Deus que domina sobre o caos, e em sua presença encontramos paz e segurança. O milagre de Jesus andando sobre as águas, encontrado em Mateus 14, 22, 33, Marcos 6, 45, 52 e João 6, 16, 21, é um evento emblemático que transcende o momento em que ocorreu. Após alimentar 5.000 pessoas com poucos pães e peixes, Jesus orienta seus discípulos a entrarem em um barco e atravessarem o mar da Galileia,
enquanto ele próprio se retira para orar sozinho em um monte. Essa cena inicial já nos ensina algo profundo sobre a vida espiritual de Jesus. Mesmo com a agenda cheia e a pressão de ser procurado por multidões, ele dedicava tempo à oração e comunhão com o Pai. Esse exemplo nos lembra que, independente de nossos compromissos, a oração é essencial para manter uma conexão forte e íntima com Deus. Ao anoitecer, os discípulos enfrentam uma forte tempestade em alto mar. Com os ventos contrários e as ondas agitando o barco, eles estão exaustos e com medo. Na escuridão, enquanto a tempestade se intensifica, vemos Jesus vindo até eles andando sobre as águas. Esta imagem de Jesus, calmamente caminhando sobre o que mais aterroriza os discípulos, simboliza o poder de Deus sobre os elementos e os medos humanos. Em muitas passagens da Bíblia, o mar representa o caos, o perigo e até as forças do mal. E aqui Jesus demonstra que até as forças mais incontroláveis estão sob o seu domínio. Ao verem a figura de Jesus se aproximando, os discípulos ficam apavorados, pensando ser um fantasma. Mas Jesus lhes diz imediatamente: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Estas palavras de Jesus são um consolo e um chamado à coragem, lembrando-nos de que Ele está presente em meio às tempestades da vida, e sua presença lança fora o medo. Sou eu pode ser uma referência ao eu sou divino, a mesma declaração usada por Deus para revelar sua identidade a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3,14, o que sugere que Jesus está reivindicando a própria presença divina ali, entre eles, mesmo nas águas revoltas. Pedro, em sua ousadia característica, pede para ir até Jesus e ele o chama para sair do barco. Ao começar a andar sobre as águas, Pedro representa uma fé corajosa, uma disposição para confiar em Jesus e desafiar as circunstâncias. No entanto, ao tirar o olhar de Jesus e se concentrar no vento e nas ondas, ele começa a afundar. Pedro clama por ajuda e Jesus o segura, dizendo: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Esta breve fala de Jesus nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Ela sugere que as dúvidas e os medos nos afundam, enquanto a confiança em Jesus nos sustenta, mesmo em águas impossíveis. Essa interação é um retrato do nosso relacionamento com Deus. Somos chamados a confiar, mas muitas vezes nos distraímos pelas dificuldades ao redor. Pedro começou bem, andando em direção a Jesus com fé, mas deixou o medo entrar ao observar as circunstâncias difíceis. Quantas vezes nós mesmos, mesmo crendo, permitimos que as adversidades nos distraiam da presença de Jesus, esquecendo que Ele é mais forte que qualquer tempestade? A atitude de Jesus ao segurar Pedro é um lembrete da paciência e compaixão divina. Jesus não o abandona quando a fé de Pedro vacila, mas o resgata, mostrando que mesmo em nossa fraqueza Ele está disposto a nos levantar. Jesus sabe que nossa fé por vezes será fraca, e ainda assim, Ele não nos abandona. Em vez de repreender severamente Pedro, ele o ajuda a retornar ao barco, uma ação que mostra que ele está sempre disposto a estender a mão e restaurar a fé do seu povo. Outro aspecto poderoso dessa narrativa é que, ao entrarem juntos no barco, o vento e as ondas se acalmam. A presença de Jesus não apenas traz paz aos corações dos discípulos, mas literalmente pacifica a criação ao seu redor. Isso é um símbolo da paz que Deus traz ao nosso espírito. Uma paz que excede o entendimento e supera as circunstâncias externas. Não é que as tempestades da vida não venham, mas que com Jesus ao nosso lado podemos enfrentar qualquer situação com uma calma e uma confiança que desafiam a lógica humana. Por fim, ao verem o mar se acalmar, os discípulos adoram a Jesus, declarando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Essa declaração de fé é o resultado da experiência deles com o poder e a presença de Jesus. Assim, podemos entender que as tempestades que enfrentamos não são apenas dificuldades a serem superadas, mas oportunidades para que nossa fé cresça e possamos ver mais claramente quem Jesus realmente é. O milagre de Jesus andando sobre as águas é, portanto, um convite para cada um de nós. Ele nos chama a sair do barco de nossas seguranças pessoais, para confiar nele mesmo quando a lógica nos diz que afundaremos. Ele nos ensina que a verdadeira segurança não está em nossas próprias forças, mas na presença constante de Cristo, que é fiel para nos sustentar e nos resgatar. Que possamos aprender a manter nossos olhos fixos em Jesus, especialmente nas tempestades da vida. Pois, como Pedro, quando nossa fé vacilar, Jesus estará sempre ali para nos erguer e nos restaurar com amor e paciência. Inscreva-se no canal e acione o sininho. Canal Assembleianos.
A paz do Senhor.